caras na TV, dando show na sua televisão, com o quadro JJ Entrevista. Nós estamos voltando com o quadro JJ Entrevista, recebendo um convidado muito especial aqui hoje, um cara que tem história no futebol brasileiro, no esporte brasileiro em geral e na cidade de Anápolis. Então está começando o JJ Entrevista. É isso aí. Então vou dar as boas-vindas aqui para o meu convidado especial, tem um currículo extenso no esporte brasileiro, nas universidades brasileiras em que se formou. Queria dar as boas-vindas ao meu convidado, Ademir Marinho, secretário de esporte da cidade de Anápolis. Eu agradeço essa oportunidade e estou à disposição. Sendo para falar de esporte, eu estou sempre à disposição. Então vamos começar, secretário. Gostaria de falar, secretário, sobre a reforma do estádio, né? A Prefeitura de Anápolis, representada pela Secretaria de Esporte, fez benfeitorias para o estádio Jonas Duarte, né, da cidade de Anápolis. Gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre essas benfeitorias. Bom, no Jonas Duarte, nós fizemos pintura, né, para iniciar o ano com um estádio bonito. A gente pontualmente faz as reformas. Durante o ano todo a gente está consertando aquilo que foi estragado e então ficou fácil até no final do ano. A gente tinha pouca coisa para fazer. Nós já tínhamos adquirido um gerador, porque estádio que tem capacidade acima de 10 mil espectadores é obrigado a ter um gerador. Então, somente nesse ano, nós compramos ano passado e esse ano nós instalamos. Então era o que faltava. Agora está um estádio para 10 mil espectadores, bom, todos conseguem ver o jogo bem e os jogadores não estão reclamando, né? O palco está bem arrumado, o gramado está excelente e a gente espera que isso continue até o final do campeonato. Eu pude acompanhar, o estádio Jonas Duarte está realmente belo, está charmoso com essas benfeitorias que foram feitas. E a gente vive nesse final de semana a expectativa do clássico, né? Anápolis e Anapolina. Anápolis é o mandante. E houve uma repercussão sobre a carga de ingresso, né, secretário? Gostaria que o senhor esclarecesse para a população anapolina essa polêmica dos ingressos. Bom, o Jonas Duarte, a capacidade de público é 10.707, sentado contando a tribuna. A federação deve ter feito uma carga de 9 mil, porque tem as carteiras, né? Famosas carteiradas, né, secretário? Então, esse 10% é em todo estádio do Brasil. Todo estádio, 10% eles já fazem o cálculo para que não dê superlotação com esse pessoal que é o não pagante. Então o objetivo aí da Secretaria de Esporte é dar conforto e segurança para o cidadão anapolino dentro do estádio Jonas Duarte, não é isso? Isso, mas o jogo é da federação e do mandante. Então cabe à federação fazer o cálculo dessa carga de ingressos. Secretário, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que está sendo feito junto à Secretaria com os times anapolinos. Bom, quando você diz os times anapolinos, são somente os profissionais que você está se referindo, né? O Grêmio, ele não tem uma ajuda, porque ele é sociedade anônima, ele é SA. Ele é como se fosse uma Grêmio, empresa, Anápolis, né? Ele é uma empresa. Ele, na verdade, né? ele é um grupo de empresários, né? Ele visa lucro. Isso. Então, a prefeitura não pode repassar dinheiro, ele só pode repassar dinheiro, fazer alguma coisa para quem não visa lucro. Mas da mesma forma a gente torce para o Grêmio Anápolis, como todos os times anapolinos. Não, a gente torce para o Grêmio Anápolis, a gente tenta ajudá-los de alguma forma sempre. Da maneira que cabe. Agora, essa ajuda que a prefeitura dá é essa da torcida premiada, né? Onde a prefeitura compra os ingressos, né? E a troca deles nos rápidos, né? Quem levar o IPTU ou alguma nota de serviço que foi tirada da prefeitura recebe esses ingressos. Que é um grande benefício para a sociedade,
para a prefeitura em si, né, no fisco, falando assim, e para o torcedor que pode acompanhar dessa forma os times que ele torce, né? E mais ainda para as equipes, né, porque já tem uma carga de ingresso vendida, né, havendo público ou não, ele já tem essa entrada. Então acaba agradando todo mundo. Acaba agradando todo mundo. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, mudando um pouquinho de assunto, que eu estive analisando a sua ficha curricular aqui, e é uma extensa ficha, e teve grandes serviços prestados aí ao futebol brasileiro, né? Jogou nos times de Goiânia, no Vila Nova, no Goiânia, que na época era o grande time de Goiânia, né? No Goiás. E eu também estive vendo que o senhor participou da Secretaria de Esportes na administração de 2001 a 2005 como diretor de esportes. E eu queria que você falasse para a gente aqui, da UniTV, para o cidadão anapolino, qual é a grande diferença, qual era o potencial que a prefeitura naquela oportunidade tinha, qual é a grande diferença daquela administração de 2001 a 2005, quando o senhor participou, para essa atual administração? Bom, é uma grande diferença, né? Porque eu era somente um diretor, agora secretário. Então, a força aumentou, né, secretário? Aumentou até, a gente pode dizer, até o poder de planejar. A capacidade de fazer, né? Agora, nós temos uma equipe de profissionais de educação física de nível, né? Então, dificilmente eu conseguiria montar uma outra equipe sem ser usando esses profissionais que a gente tem. Então, é uma grande vantagem. Na outra época, nós não tínhamos uma equipe tão grande e não tinha a vontade de fazer esporte. O prefeito de agora, ele entende o valor do esporte. Ele foi atleta de futsal, de handebol. Assim como o senhor. Ele já foi vice-presidente de uma federação de futebol de salão. Então, é alguém que sabe que o esporte tira menino de rua, direciona, dá saúde, e dá uma visibilidade grande, né? Então, essa é a diferença, né? A gente não tinha quem enxergasse o esporte dessa forma. Por isso que a gente está conseguindo fazer um trabalho bom, né? Nós saímos do zero, né? Nós não tínhamos escolinha, nós não tínhamos locais. Então, hoje a gente já pode dizer que das cidades de Goiás, ninguém faz um trabalho como a gente faz ali. Quero falar sobre isso, secretário. Para você que ligou a televisão agora, a gente está recebendo aqui o secretário de Esporte da cidade de Anápolis, Esporte e Lazer, o grande preparado para esse cargo, o Ademir Marinho. E eu queria continuar a entrevista com ele perguntando, secretário, o que trouxe o senhor lá de Barretos, que foi andando pelo futebol, para vir aqui fazer esse trabalho na cidade de Anápolis? Perguntando, é uma pergunta um pouco mais pessoal, que trouxe você para fazer esse trabalho aqui na Anápolis. Eu que acompanho aí, o esporte nas praças esportivas, vejo nos campos de terra, né, e é um trabalho que a prefeitura apoia na Secretaria de Esporte e Lazer. Eu queria perguntar para o senhor o que trouxe o senhor lá de São Paulo, vir parar aqui na nossa terrinha boa, para fazer esse benefício para a cidade de Anápolis, melhorar um pouquinho ali a vida do cidadão anapolino que necessita. Bom, quando eu vim para Goiás, eu vim primeiramente para estudar, porque meu pai já estava... Ele já falou, pode parar de jogar, tem que estudar. Naquela época havia um grande preconceito com o futebol, né? Não, até não, porque meu pai jogou, o irmão mais velho da minha mãe foi atleta profissional de futebol, então em casa não tinha, né? Esse irmão mais velho da minha mãe era o Batatais, o goleiro do Fluminense, seleção brasileira de 38. Então, eles viam futebol com bons olhos, né? Então, eu vim, mas meu pai queria que eu fizesse, que estudasse, que tivesse alguma coisa, né? Tivesse um plano B, e depois ele se torna A, porque a carreira é muito curta. Então, Goiânia tem uma faculdade, né? Na época era uma das melhores do Brasil até. A Escola Superior de Educação Física, na qual o senhor se formou. Isso. Então, eu tinha certeza, tinha 5 times na capital,
além dos 4, tinha o Campinas ainda. O senhor jogou por mais tempo no Goiás, não é isso? Eu fiquei mais tempo no Goiás, mas o time que eu mais joguei foi o Goiânia. Que era o maior time de Goiânia? Era o Vila, todos eles tinham o mesmo nível, né? Era uma época boa, né? Que os atletas ficavam 10 anos, jogavam numa equipe só. Então o Goiânia sempre foi um formador de atletas. Então a maioria eram formados lá dentro do Goiânia mesmo, né? Então era uma grande equipe, era uma academia, né? Os mais velhos lembram no meio campo com Franklin, Chico, Silvinho, né? Era Lucinho, esse que jogou no Goiás, também era do Goiânia. Então eu vim estudando e jogando, né? Como na Escola de Educação Física tinha o Alexandre Cruvinel, tinha o Chico Frazão, também era estudante. Então nessa época o Goiânia facilitava bastante para que a gente pudesse estudar. Então acabou vindo parar aqui através do futebol. Aí eu vim como um preparador físico para o Anápolis. Quando eu parei de jogar, eu vim como preparador físico, né? Em 81. Nós criamos, a minha esposa é especialista em natação, né? Nós montamos a escola de natação do Ipiranga. Então, era uma escola grande, fabricou muitos atletas, né? Um chegou até uma Olimpíada, né? O Bruno Bonfim. Então, nós acabamos virando Anapolino com esse relacionamento, que nem hoje, esses dias nós fomos almoçar no restaurante, né? Aí um empresário, né? Careca, já com o cabelo meio grisalho, né? Falou, eu fui seu aluno de natação, falou pra minha esposa, né? Ele falou, não, mas se a gente falar aqui em Anápolis, quem é que não foi aluno de natação da Irani, ninguém levanta a mão. Secretário, nós estamos indo para a parte final do quadro, gostaria de ouvir as suas palavras finais aqui para o cidadão anapolino. Olha, nós esperamos fechar esse ano como nós fechamos o de 2013, porque dentro do nosso planejamento nós temos a gente quer acrescentar alguma coisa mais, melhorar, fizemos feedback, demos uma ajustada naquilo que a gente achava que poderia ficar melhor, então a gente espera ter um ano muito melhor. Agradeço a presença do secretário aqui, a gente vai ficando por aqui, os Caras na TV voltam na próxima semana, tudo de bom, um bom final de semana para você.